Bem-vinda à comissão. Eu fico aqui olhando a sua simpatia e lamentando que o senhor vai ser presidente do Banco Central num governo de esquerda. Que Deus lhe dê muita sabedoria, discernimento. Ele vai ter mais 2 anos ainda, senadora Damares, no próximo. Então o senhor vai ser um homem sortudo. Doutor Gabriel, eu gostaria de começar com um conselho. Se me permite, eu acho que eu tenho idade para isso. Primeiro, foi uma alegria lhe conhecer pessoalmente, mas o conselho que eu queria lhe dar é o seguinte: presidente, já vou lhe chamar de presidente, eu tenho certeza que será presidente. O governo Bolsonaro, ele se destacou na economia e foi um governo em momento de uma crise absurda que foi a pandemia. Mas eu acredito muito que a participação, presença e o respeito que o governo teve ao presidente do Banco Central foi fator decisivo para que a nossa economia ela ficasse no patamar interessante no momento de crise mundial. E aqui eu tenho um ex-colega ministro que está aqui comigo, ele vai concordar. O nosso presidente de Banco Central participava de nossas reuniões com os ministros. E por muitos momentos, foi ele que trouxe o tom. Nós temos no governo, e o senhor vai viver muito isso, o governo vive sob pressão de entregas, sob pressão de apoiadores, o governo vive sob uma pressão da população também, e às vezes o governo quer tomar decisões muito populistas, quer tomar decisões para agradar parceiros, e o Banco Central nesse momento tem um papel muito importante. Por muitas vezes, na hora das nossas reuniões, às vezes muito tensa, era para o presidente do Banco Central que a gente olhava. E ele tinha a obrigação de ser equilibrado, isento e muitas vezes nos levar à condução certa. Não era fácil, a lua de mel entre Paulo Guedes e Roberto nem sempre foi de verdade. A sua lua de mel com Haddad vai acabar, eu vou lhe informar isso, se prepare. A sua lua de mel com Lula vai acabar, se prepare para isso. Mas é nesse momento que um presidente de Banco Central vai ter um papel muito importante para o Brasil. Então, o que eu quero lhe dizer, nunca perca a sua identidade, a sua autonomia para agradar lado A, lado B. Mantenha-se como presidente de Banco Central. Esse foi um dos sucessos do governo Bolsonaro, o respeito à autonomia e à posição do Banco Central. Quando eu falei que lamento que você vai ser presidente de um Banco Central num governo de esquerda, a gente vem de um governo anterior com grandes conquistas como a autonomia do Banco Central, lei das estatais, lei da liberdade econômica, governo digital, um dos maiores do mundo, o PIX, reforma tributária. E o senhor vai encontrar um governo com uma política de gastos que só aumenta. A minha pergunta é: o senhor pensa que a elevação do patamar da dívida pública nesse governo, o que o senhor pensa se em 2022 ela já estava em queda? O senhor concorda a respeito da avaliação sobre a piora da composição da dívida? Essa é a minha pergunta. Não vai ser fácil para o senhor lidar com isso. E a outra pergunta vai lá. A esquerda, quando quer ser cruel, sabe ser cruel com maestria. Os ataques ao atual presidente do Banco Central, eu considero que foram ataques injustos. Mas, olhando para trás, eu vejo que eles começam a reconhecer que eles foram injustos. A permanência do Roberto foi necessária. Mas eu entendo que agora o Copom, o Lula terá a maioria lá na indicação do Copom. E eu não sei como é que o senhor vai lidar com as pressões. O senhor tem se mostrado um homem equilibrado. Foi a mesma pergunta que a Soraya fez ali. O senhor é um homem equilibrado, mas como o senhor vai lidar quando figuras históricas do PT não mediu palavras para atacar o atual presidente do Banco Central de formas indevidas e injustas? Como o senhor vai lidar com isso? As pressões do atual governo, um governo que a política econômica dele é gastar. Que Deus te dê sabedoria. Só mais um conselho.
Quando os ministros da área social te procurar, eu fui ministra dessa área, escute eles com carinho, atenda, porque nós estamos lá na ponta. E, às vezes, a ministra da Mulher tem uma informação que o senhor de trás de um computador ou no gabinete não consegue enxergar. Os ministros da área social, respeite eles e ouça esses homens e mulheres que estão lá na ponta com o povo, ok?